Olá pessoal, vamos a mais uma aula aqui da disciplina de estrutura de dados. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com a nova estrutura de dados, muito importante, bastante utilizada em sistemas operacionais, em aplicações reais, bastante utilizada mesmo, tanto no ambiente acadêmico quanto no mercado de trabalho, no desenvolvimento de sistemas comerciais. Tá? Essa estrutura de dados, como vocês estão vendo aí no slide, são as pilhas. Bom, a pilha ela é uma especialização da lista que nós já estudamos aí anteriormente enquanto estrutura de dados, tá? Então, a lista, recapitulando um pouquinho, ela tem um armazenamento sequencial, tá? E ela é interessante quando a gente tem poucas inserções e poucas remoções, tá? A lista sequencial. Já quando a gente tem alguns problemas, digamos assim, algumas situações onde a gente precisa inserir e remover com frequência nas pontas da lista, seja no início, seja no final, é mais adequado a gente utilizar uma especialização da lista, que nesse caso são as pilhas. O que é uma pilha, né? Bom, uma pilha, a gente já tem esse conceito bem fundamentado na nossa cabeça, do mundo real mesmo. A pilha é quando você coloca em sequência ali, mas numa sequência bem definida, né? Acima um do outro, digamos assim, algum objeto. Então a gente tem, por exemplo, como vocês estão vendo aí, pilhas de potes, exemplos, pilhas de livros, pilhas de pratos, são muito comuns, né? Já no ambiente computacional, em alguns jogos também são bastante utilizados, você tem pilha de cartas. São quando esses objetos que constituem a lista, eles são colocados em sequência, uma acima do outro, tá? Então, a pilha, pessoal, como eu falei, é uma especialização de uma lista. A pilha nada mais é do que uma lista onde as operações de inserção e remoção, elas são feitas na mesma extremidade, sempre, necessariamente, tá? Então, tanto a inserção quanto a remoção ela é feita nessa extremidade, que no caso da pilha aqui a gente chama de topo, ok? Essa extremidade, que a gente chama de topo, né, ela é representada como vocês podem ver aí, tá? A gente usa aqui na representação lógica como se fosse um vetor, mas na vertical, tá? E aí a gente coloca um ponteiro aqui posicionado onde a gente chama de topo, tá? Então você tem aí uma estrutura de dados onde você tem elementos em sequência, onde a inserção e remoção sempre ocorre nessa extremidade que a gente chama de topo. Quais são as operações? Sempre que a gente trabalha com estrutura de dados, a gente tem que se preocupar em quais são as operações possíveis que a gente pode fazer nessa estrutura de dados. No caso da pilha, e pilha em inglês é stack, tá? Isso é bem importante porque em implementações, como vocês vão ver do Java, e em documentações, fala-se bastante desse nome, né? Stack. Stack significa pilha em inglês, tá? No caso aqui da pilha, do stack, as operações que a gente tem disponíveis, principalmente as de inserção na pilha. A inserção na pilha você pode chamar de empilhar também, tá? Ou em inglês push, é onde você vai inserir um elemento, um novo elemento da pilha no topo, sempre, lembre-se, no topo, ok? Ou você também pode remover elementos, e você remove também do topo. Essa operação de remoção pode ser chamada de desempilhar ou também em inglês pop, ok? Então na pilha stack a gente pode fazer, podemos empilhar elementos, push, ou desempilhar elementos, pop. Essas duas operações são as operações possíveis, tá? Push e pop. Tanto a inserção quanto a remoção elas são feitas no topo da pilha, tá? Daí disse, pessoal, é um termo muito comum na literatura de estrutura de dados aí no mundo todo, que a pilha, né, ela tem uma organização que tem esse protocolo aqui, ele funciona dessa forma, tá? A gente chama de LIFO, ou seja, last in, first out.
last in, first out, ou seja, o último elemento a entrar é o primeiro elemento ao sair. Tá? Se você observar, é assim que a pilha funciona na prática. Você tem um elemento aqui, aí você vai colocar no topo, né? Coloca um terceiro elemento, um quarto elemento. Quem foi o último que entrou? O quarto. Quem é o primeiro que vai sair? Ele não sai do topo? Então ele vai sair. Ou seja, o último elemento que entrou é o primeiro que vai sair. Last in, first out. Também chamado de LIFO. Ok? A operação de inserção na pilha ela é relativamente simples. Tá? Basicamente, a gente tem que fazer o seguinte. Ó, eu coloquei aqui para vocês um pseudo código, né? Onde a gente vai demonstrar aqui como é que funciona a questão da inserção na pilha ou o push. Aí funciona assim, ó. Digamos que você tenha uma pilha de tamanho M. A primeira coisa que você vai ter que verificar antes de inserir é se existe espaço. Tá? Por isso que nós temos aqui, se o topo for diferente de M, ou seja, se existe espaço, topo recebe topo mais um, esse vem para cá, ou esse vem para cá, tá? E aí você coloca o novo valor, ok? Se não, ou seja, se topo for igual a M, significa que o topo estaria aqui, a pilha estaria cheia, certo? Então, basicamente é verificar se existe espaço, se houver, insira no topo da pilha. Eu vou mostrar em termos de implementação, pessoal, a API do Java que a gente utiliza, que já tem essas operações prontas, tá? Então, assim, o algoritmo pseudocódigo aí é mais para ilustrar, para tentar descrever melhor esse procedimento, mas em termos de implementação nós vamos usar a API do Java, ok? A remoção na pilha, ou a operação chamada de POP, tá? Ela funciona da seguinte forma: você vai ver se o topo é diferente de zero, ou seja, quando o topo é diferente de zero, significa que existe algum elemento na pilha, porque você não pode remover um elemento numa pilha que está vazia, tá? Então, se topo for diferente de zero, ou seja, existe elemento na pilha, aí você entra para fazer a operação. Se não, se topo for igual a zero, significa que a pilha está vazia, ok? Então, se houver elementos, vamos dizer que topo seja diferente de zero, você vai armazenar esse no auxiliar, aqui esse valor recuperado recebe o topo da pilha, ou seja, você vai pegar o topo da pilha e guardar em algum lugar, e vai fazer topo recebe topo menos 1. Por que isso, né? Por que isso de valor auxiliar? Porque, pessoal, pensa o seguinte: imagine que você está construindo um sistema, você removeu um elemento, mas depois que você fez a remoção, você quer dizer lá, mostrar uma mensagem: fulano de tal foi removido. Só que como é que você vai resgatar o fulano de tal se ele foi removido? Tá? Então você tem que guardar o elemento numa variável auxiliar, remover do topo, para depois utilizar esse elemento para dar um feedback para o usuário saber se a operação ela foi realizada com sucesso ou não. Tá? Então veja que são algoritmos bem simples, né? A pilha ela é uma estrutura de dados, como ela é uma especialização da lista, ela é até mais simples do que a lista, tá? Mas muito importante, ok? Aqui um exercício proposto aí para quem gosta de desafio, tá? Como é que você faria para transferir dados de uma pilha para outra? Criar aí um programinha para transferir dados de uma pilha P1 para uma pilha P2. Como é que isso aí funcionaria? Pensa um pouquinho aí, tá? Outro verificar, digamos que vai criar um programinha aí para verificar se uma sequência de abertura e fechamento de parênteses e colchetes está correta, tá? Lembra aí quando a gente tá programando, né? A sequência de aberturas e fechamentos elas devem coincidir, ou seja, você para todo fechamento deve haver uma abertura respectiva. Exemplo, esse aqui está correto, por quê? Eu abri, fechei. Então esse fecha esse aqui, tá? Abri aqui, abri, o parêntese fecha esse, o colchete fecha o outro e o parêntese maior fecha o outro. Então veja que está correta a sequência de aberturas e fechamentos. Um exemplo de erro seria isso aqui, ó. Você abriu um parêntese, abriu um colchete, depois fechou um parêntese, está errado.
você precisa fechar primeiro o colchete para depois fechar o parênteses, tá? Então aqui é um exemplo de erro. Se você for criar então um programa para fazer isso, como você faria isso? Vou dar uma dica. Utilizando pilha, fica muito interessante essa solução. É um exemplo bem claro daí de como você pode usar a pilha de forma eficiente. Esses dois exercícios eles vão estar no B virtual, tá? Mas aí eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, a questão da implementação. Essa é a parte da lógica, digamos assim, da pilha. Veja que, como eu falei, é simples, é relativamente simples. A pilha tem operações bem tranquilas de se realizar, tá? E se a gente quiser, então, fazer uma implementação disso aí, vou fazer uma demonstração. Bom, vamos lá. Eu tenho um pequeno programinha aqui que eu criei, só o método main por enquanto. E aí eu quero apresentar para vocês a classe stack. Stack, como eu falei para vocês aí anteriormente, significa pilha em inglês. Tá? Então essa classe stack ela já vem com as operações de push e de pop implementadas e algumas outras a mais. Tá? Então digamos, nós vamos criar aqui uma pilha de strings para fazer o exercício aí, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Você cria ela, a sintaxe é a mesma do list, do array list, tá? Então você coloca stack, o tipo de dado que vai ser armazenado, certo? Nesse caso aqui eu vou fazer uma pilha de strings. Você poderia fazer uma pilha de inteiros, de float ou de tipos heterogêneos de dados. Pilha de alunos, aluno não é muito o caso aqui, né? Pilha de produtos, por exemplo, enfim, de qualquer entidade do mundo real que necessite de ser empilhado, tá? Então vamos lá, stack, string, pilha de strings, eu coloquei o nome aqui, coloquei o nome pilha para ficar intuitivo, né? Se você tem um programa maior, é interessante que você utilize variáveis que sejam intuitivas, a pessoa verifica a variável, já sabe o que é que ela significa, tá? É uma boa prática de programação. Então vamos lá, new stack, a pilha vazia, criei uma pilha, tá? Isso aqui cria uma nova pilha, ok? Beleza, então se eu quiser inserir elementos nessa pilha, empilhar elementos, como é que eu faço? Pilha.push. Daí entre parênteses você coloca o elemento que você quer empilhar. Lembrando que esse elemento ele tem que ser do tipo, né, da sua pilha. Se você tem uma pilha de strings, eu só posso empilhar strings, tá? Então vamos lá, vou fazer um pequeno exemplo aqui, ó. Eu vou empilhar, sei lá, vou colocar produtos aqui. E vamos fazer uma pilha de livros. Pronto. Acho que fica interessante. Eu vou empilhar o primeiro, ok? Como é que eu sei que isso aqui foi realmente empilhado, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou imprimir ali a pilha aqui para a gente visualizar e só para ter certeza que está empilhado certinho, se realmente a operação de push funcionou. Ó, olha a saída do meu programa aqui, pessoal. Tá? Então veja, foi empilhado de fato. Deu um system out print na pilha e está aqui o elemento. Ótimo. Eu vou voltar aqui e vou empilhar um outro, mais uns dois aqui, pode ser? Na sequência. Pilhei 1, 2 e 3, tá? Executar. Veja aqui, ó. Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. Veja que está armazenado na estrutura na mesma ordem que eu inseri. Então você vai colocando eles empilhando de fato, tá? Agora veja, pessoal, e ele está empilhando no topo, sempre no topo, certo? Vou desempilhar agora. Quem é que sai? Pensa aí, vai lá, responde para mim. Quem vai sair? Senhor dos Anéis 1, 2 ou 3? Tempo. Vamos ver se você acertou, tá? Pilha, como é que eu faço para desempilhar? Pilha.pop.
No pop, observa pessoal, eu não coloquei qual elemento que eu quero desempilhar, eu quis desempilhar. Por que será? Porque tanto a inserção quanto a remoção sempre ocorre no topo. Na inserção é óbvio que eu tenho que passar, né, alguma coisa que eu tenho que dizer o que, é que vai ser inserido. Eu tenho que colocar o elemento lá dentro. Mas na remoção eu não tenho opção. O elemento que vai ser removido vai ser sempre o do topo. Então, vamos ver quem acertou aí, tá? Quem foi que saiu? Senhor dos Anéis 1, 2. Quem saiu foi o 3. Por que será? Bom, lembra do last in, first out? O último que entra é o primeiro que sai? Bom, eu inseri o 1, depois eu inseri o 2, depois eu inseri o 3. Quem foi o último que entrou aqui? O 3. Então, quando eu desempilhei, quem saiu? Quem está no topo? 3. Então, ele saiu. Quando eu imprimi aqui, não apareceu mais ele. Last in, first out. O último que entrou, o último que entra é o primeiro que sai. Logo, se eu der um outro pop aqui, quem vai sair? Isso aí, o 2. Que depois do 3 foi o último que tinha entrado, né? Sequência 1, 2 e 3. Tirei o 3. Quem foi o último que entrou depois do 3? 2. Tá? Removi o 2 e aí assim por diante. Last in, first out. O último que entra é o primeiro que sai. Tá? Beleza? Nós temos também algumas outras opções aqui, pessoal. Alguns métodos interessantes, tá? Eu vou mostrar esse outro método aqui para vocês. É o método... Nós temos o método isEmpty. Empty em inglês significa vazio, ou vazia. Tá? Então, isEmpty retorna um booleano dizendo se a pilha está vazia. É como se você perguntasse aqui, ó, está vazia? A pilha está vazia? Se ela estiver vazia, é retornado true. Se ela não estiver vazia, ou seja, se ela tiver mais de um elemento, um ou mais elementos, né, ela vai dar false, que a pilha não está vazia. Se eu der um isEmpty aqui, então, nesse momento, lembra que o código é executado em sequência, né? Então, inserir o 1, 2 e o 3, dei o pop, pop, saiu o 3, saiu o 2, ficou o 1, né? Então, nesse isEmpty aqui, o que vai acontecer? False. Ele vai retornar false, tá? Porque a pilha está vazia? Não, tem o elemento 1 dentro, tá? Então, se eu der mais um pop aqui, ó, e imprimir, o que será que vai acontecer aqui? Vou deixar só os 3 pops. Vamos lá. A pilha está vazia. True. Por quê? Eu dei push, 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 3 pushes, inseri 3, removi 3, a pilha ficou vazia. Então vocês podem usar esse método aqui, ó, isEmpty. Ele retorna um booleano perguntando: a pilha está vazia? True, ela está vazia. False, ela não está vazia. Ok? Um outro método aqui, pessoal, muito interessante, que é bastante utilizado, é o método pick. Esse método pick, ele é muito parecido com o pop. Ele retorna o topo da pilha. Pick vai dizer quem está no topo da pilha naquele momento. Porém, o pick não remove o elemento do topo da pilha. Exemplo. Eu inseri aqui o Senhor dos Anéis 1. Ótimo. Senhor dos Anéis 2, Senhor dos Anéis 3. Se eu der um pick aqui, ó, pilha.pick, pick se escreve assim, tá? P-E-K. E aí? Quem vai estar no topo da pilha nesse momento? Senhor dos Anéis 3, né? Senhor dos Anéis 3 é quem está no topo da pilha, pessoal. Se eu der um pick aqui, ó, antes, Senhor dos Anéis 2, aqui realmente é quem estava no topo.
Eu inseri o Senhor dos Anéis 3, dei um pique novamente, olha o que é que retornou. Senhor dos Anéis 3. Beleza, pessoal. Então pilha.pique te retorna, ele traz para você sem remover quem está no topo da pilha naquele exato momento, tá? Pilha.push você insere em pilha elementos. Pilha.pop você remove elementos, tá? Então essas são as principais operações, pessoal, da pilha, tá? Ela é mais simples do que a lista, como eu falei, já que ela é uma especialização da lista, tá? Eu vou anexar um material para vocês aqui também, uma apostilazinha, um pequeno trecho de uma apostila que fala um pouco mais sobre pilha também, para complementar isso aqui que eu falei, tá? Então eu vou pedir para vocês tentarem fazer os exercícios são esses dois que eu apresentei para vocês, certo? Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo, fala lá no grupo que a gente responde, tá? Mas vamos tentar fazer esse exercício com a pilha, tá? Pra gente, na próxima aula eu tiro as dúvidas disso aí, vou apresentar uma nova estrutura que é a fila, tá? Que elas são bem parecidas, inclusive. Então é bom que você esteja dominando bem a pilha, para quando você chegar na fila você vai dominar tranquilamente também. Beleza? Então, essa aula mais breve aqui é o conceito, né? Eu vou pedir para vocês praticarem isso aí. Qualquer dúvida pode contar comigo, tá? Valeu, obrigado aí pela audiência. Valeu.